Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de inglês aqui no canal, uma dica de inglês. Eu vou pegar um gancho na aula passada que eu prometi falar para vocês sobre a expressão e se, né? Como dizer e se em inglês. Se você assistiu a aula anterior, você sabe o que eu estou falando. Então tá aqui o vídeo, tá aqui a dica rapidinha e você vai gostar. Pessoal, para dizer e se é mais fácil do que você imagina. Mas como assim, professor, e se? O que você está dizendo com isso? É quando a gente diz, por exemplo, e se o voo atrasar? E se eu tiver certo? E se não fizer sol? Entenderam? Então é muito legal a gente saber isso. E como então, professor, se diz isso em inglês? Muito fácil, pessoal. Você vai dizer what if. Duas palavrinhas. What if. Se você disser de uma forma mais rápida, né, na velocidade normal do dia a dia, você diria what if. Vai juntar what if. Rif. O T vai ter um sonzinho de R aqui, tá? What if... Tarará, tarará, tarará. E pessoal, cuidado com a tradução literal aqui, né? Porque eu sei que algumas pessoas podem até perguntar aqui, pessoal, mas por que what? Sendo que what significa qual ou o que. Então seria qual se ou o que se? Não, pessoal, cuidado com esse negócio de tradução literal. É a maneira que eles usam, tá? Mas se você for parar para pensar, na verdade, esse what até que faz sentido, sabe por quê? Porque a ideia do what é meio, o what if, no caso, é meio que uma abreviação da frase what do I do if, tá? O que eu faço se? É tipo a mesma coisa, e se? Então quando você diz, por exemplo, e se o voo atrasar? Na verdade você está dizendo o que eu faço, ou o que a gente faz, o que a gente vai fazer, o que nós faríamos, né, no caso, se o voo atrasar. Então, por isso que é a ideia do what, tá? What do I do if? What do you do with? Você pode brincar com os pronomes aqui, pessoal, tá? Então, o que eu faço se, o que eles fazem se, ou o que nós faríamos se, o que você faria, enfim, essa é a ideia, tá? O que eu faço se a planta estiver morrendo? What do I do if the plant is dying? Beleza? Então, essa é a ideia do what if. Conseguiram pegar? Por isso que é what if, tá? Vamos ver alguns exemplos que você vai ver que é muito tranquilo, muito fácil de usar. Olha só, eu poderia dizer assim, what if everything goes wrong? What if everything goes wrong? O que eu faço se tudo der errado? Tá? Mais uma vez, cuidado com a tradução literal aqui. Você não diria o que eu... ou o qual se tudo vai errado. É a maneira que a gente usa no dia a dia. A melhor tradução é aquela que você usa, que é comum, que as pessoas vão entender, tá? Então, e se tudo der errado? What if everything goes wrong? E se ninguém aparecer? Né? Você fez uma festa, investiu muito naquilo, mas e se ninguém aparecer? Então, what if nobody shows up? What if nobody shows up? Beleza? Então, e se ninguém aparecer? E se ela não gostar? Você está me dizendo para comprar esse presente para ela, mas cara, e se ela não gostar? What if she doesn't like it? What if she doesn't like it? E se isso não funcionar? What if it doesn't work? What if it doesn't work? Ou seja, lembram? What do I do if this or it doesn't work? O que eu faço se isso não funcionar? Tá? E se isso não funcionar? Tá? Conseguiram pegar, pessoal? É tranquilo, né? What if you don't pass your exams? E se você não passar os seus exames? E por aí vai, pessoal, você pode brincar muito com isso aqui. Então é muito interessante a gente saber isso, como usar. A gente pode travar na hora de falar com alguém. Pô, eu queria falar e se, mas como é que eu faço? Será que eu digo and if? A tradução literal, and, que é e, que a gente fala i, né? E se, tá? Então não diga and if, diga what if, tá bom? Diquinha muito legal para vocês, diquinha bem rápida, espero que vocês tenham gostado. Então eu vou ficando por aqui, aquele abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.